E aí galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então mais uma aula de literatura. Já estamos finalizando aí o nosso conteúdo e eu vou dividir esta aula em dois tópicos, sendo que o primeiro será essa semana, né, na aula de hoje, e o segundo tópico será na aula da semana que vem. Aí a gente finaliza esse conteúdo. É, Na aula anterior, nós vimos a respeito da literatura produzida em Portugal no final da Idade Média, na transição entre Idade Média e Idade Moderna, que foi ali por volta do século XV, virando para o XVI. Então, nós vimos que o que comandou a expressão artística e literária daquele período foi a visão humanista, né? E esse humanismo ele era baseado numa ponte entre o teocentrismo e o antropocentrismo. Isto é, a visão de mundo das pessoas daquele período começou a deixar de ser uma visão puramente religiosa e passou a ser também uma visão mais científica, né? Portanto, centrada mais no homem, ou seja, antropocentrismo, né? O homem no centro das coisas. Não significa que eles abandonaram Deus, que eles abandonaram o catolicismo, que eles abandonaram a religião. Não é isso. Mas só que eles passaram também a dar mais visibilidade ao pensamento científico que estava em ascensão na época. Né? Houve-se alguma resistência por conta da Igreja Católica, isso vocês já devem ter visto nas aulas de história, né, desse período. Alguns cientistas foram perseguidos, né, principalmente por conta da Santa Inquisição. Alguns cientistas que apenas por publicarem suas teorias, né, ou suas explicações acerca de fenômenos naturais, eles eram perseguidos, né, pela Igreja Católica em função dessa expressão científica de que estava indo contra aos preceitos religiosos. Né? Mas esse vai ser um tema para uma outra aula. Com relação à aula de hoje, gente, a gente vai fazer o contrário. O nosso tópico, né, ele vai começar aí na página 140, mas a gente não vai ver a página 140, não. A gente vai ver a página 142 primeiro. Por quê? Porque na página 142 a gente vai estudar especificamente os preceitos e os fundamentos da arte renascentista. E na página 140 a gente vai estudar especificamente sobre a literatura desse período. Mas só que para a gente estudar a produção literária desse período, é importante que a gente primeiro conheça quais foram os fundamentos do pensamento humano daquela época, né, que se deu o nome de renascentismo ou renascimento. Então vamos lá. Existe renascimento e existe classicismo. Ambos se confundem, ambos se misturam. Mas não é que se confundem no mau sentido, não. É porque um pertence ao outro. O nome Renascimento é o nome que se deu a uma forma de pensamento da época que se derivou do pensamento humanista. Daqui a pouquinho eu explico o porquê do nome Renascimento. Então, a visão de mundo que as pessoas tinham naquele período, virando do século XIV, do século XV para o século XVI, portanto, os anos de 1400 para os anos de 1500, lá na Europa, eles tinham uma visão de mundo muito baseada no que eu falei anteriormente, na visão científica, né, em explicações científicas. Tanto na matemática quanto na física, né, quanto em outras religiões, na química, na medicina. Então, essa nova forma de pensar acabou se refletindo numa arte, numa expressão artística. Essa forma de pensar que deram o nome de Renascimento, que logo logo já vou explicar por que o nome Renascimento,
deu-se origem a uma expressão artística chamada de classicismo. Tá? Tanto é que a obra literária portuguesa desse período, a grande obra que se chama Os Lusíadas, do autor Luís Vaz de Camões, ela se enquadra dentro da escola classicista, né? Mas só que ela foi produzida com base no pensamento renascentista do mesmo período. Então, só para ficar claro, é como se fosse assim, Renascimento fosse uma corrente de pensamento, uma corrente filosófica da época. Classicismo é a expressão artística dessa corrente de pensamento, beleza? Mas uma e outra podem se referir à mesma coisa, né? Não vai estar errado, mas é importante que eu explique isso para vocês, que existe essa diferença didática, né, entre um termo e outro. Então hoje, especificamente, vamos estudar sobre o Renascimento. O Renascimento, ele ocorre em função do pensamento humanista, né? Isto é, aquela ponte entre o teocentrismo para o antropocentrismo. O homem passou a ser o centro do pensamento da sociedade, né? O pensamento político e o pensamento científico, né? E eles começaram a perceber que, para se ter uma evolução propriamente dita, né? Uma evolução científica, uma evolução do próprio homem dentro do antropocentrismo, eles necessitavam buscar conhecimento e informações que todo o período da Idade Média não pôde dar conta, né? Então, o que eles fizeram? Eles retornaram ou resgataram a cultura clássica, lá da Antiguidade Clássica, dos gregos e dos romanos, né? Aí a gente vai retornar lá no Império Romano. A gente estuda em história que o Império Romano ele durou até por volta do século V depois de Cristo, né? Aí depois a Europa foi se desmembrando em territórios, né? Aí surgiram então o conceito de países europeus que nós conhecemos hoje. Então, se inicia a partir do século V, século VI, a Idade Média, e durou quase que 10 séculos. A Idade Média, ela também é chamada, não sei se pejorativamente, de Idade das Trevas. Eu digo pejorativamente porque tem alguns historiadores que enxergam nesses 10 séculos da Idade Média muita evolução, né? Enquanto outros historiadores dizem que a Idade Média ela ficou obscura, né? O que prevaleceu na Idade Média foi o obscurantismo, ou seja, o conhecimento ele era detido apenas por parte do clero, por parte da Igreja Católica, de modo que toda a população, ou a maioria dela, não tinha acesso ao conhecimento, portanto, ficavam nas trevas, né? Fora da luz da informação e do conhecimento. Então, não sei se esse termo Idade das Trevas é pejorativo ou não, mas é um dos termos que a gente aprende, né, e utiliza para se referir à Idade Média. Visto que já no século XV, virando para o XVI, os cientistas, os artistas, né, os pensadores da época necessitavam de uma fonte de conhecimento sólido. Ao rever o passado, eles vão descobrir que tanto os gregos quanto os romanos eles eram hiper evoluídos em vários aspectos, né? Tanto é que a filosofia surgiu na Grécia, né? A medicina ela teve uma evolução muito grande com os gregos, né? A arquitetura ela teve um desenvolvimento extraordinário durante o período do Império Romano, né? Haja vista as grandes construções romanas, né? O Coliseu, os grandes palácios, né, da época, né? Os grandes templos, né, aos deuses pagãos, e todas elas permaneceram ao longo do tempo, não tão intactas, mas pelo menos de pé, né? Prova de que tanto a parte de arquitetura quanto de engenharia dessas obras era realmente muito, muito consolidada. Então,
os renascentistas eles vão buscar informações nesse período clássico. Aí, por isso o nome classicismo. A expressão artística que foi feita baseada nos preceitos da antiguidade clássica recebeu o nome de classicismo por conta da palavra clássico. Ok? A definição do termo clássico, né? Existem algumas definições, mas a principal delas é: uma obra que se torna clássica é aquela que atravessa gerações e não perde o seu brilho, e não perde o seu valor, não perde a sua essência. Ela foi criada de uma forma tão fundamental que ela vai servir de base para todas as outras culturas que vierem depois. Haja vista os filósofos gregos, que também são chamados de filósofos clássicos, né? Eles criaram correntes de pensamento 2.000, 2.500 anos atrás e até hoje são utilizadas como se tivessem sido criadas hoje para poder explicar o mundo atual, né? Olha que interessante. Daí o nome renascentismo para se referir ao pensamento dessa época se dá porque, após vários e vários séculos de obscurantismo da Idade Média, né, as sociedades europeias renasceram em função desse conhecimento adquirido lá, né, resgatando os preceitos da Antiguidade Clássica. Então eles renasceram. Aí surge então o termo renascimento, né? O que é muito importante que vocês saibam é de que esse período do Renascimento surgiram várias e várias técnicas artísticas que revolucionaram, né, as técnicas artísticas que eram propriamente da Idade Média e que era uma arte muito primária e que foi uma revolução tão grande com a arte renascentista que todos os artistas que vieram após ele, até hoje, se utilizam das mesmas técnicas, né? Uma dessas técnicas, por exemplo, é a questão da profundidade da tela. Logo eu vou passar uma atividade para vocês para poder fazer uma análise de uma dessas obras. Vamos pegar como exemplo a obra A Santa Ceia, pintada pelo Leonardo da Vinci. A Santa Ceia, né, estão lá todos os apóstolos, né, e o Cristo no centro. Se você olhar o cenário dessa Santa Ceia, é um quarto ou uma sala, né? Uma sala, né? Porque ninguém janta no quarto. E Cristo está ao centro e atrás dessas personagens a gente vai ter a sala, né, continuando atrás e afunilando, né? De modo que até a paisagem que é vista atrás dessa sala, né, ali com as janelas abertas, a gente vai ver que cria-se uma espécie de um funil visual. O nome disso é perspectiva. A gente, quando está de frente para essa tela, a gente consegue perceber a profundidade dessa cena. Embora seja uma cena estática, uma cena plana, porque é um quadro pintado. Mas a técnica utilizada ali, que se chama técnica da perspectiva cria-se a ilusão de profundidade. O que explica isso, gente, é puramente matemática, né? O Leonardo da Vinci ele pega as fórmulas matemáticas que tanto ele desenvolveu, né, como ele se baseou também em outros matemáticos antigos. Então ele vai desenvolver uma técnica aplicada da matemática à pintura, né? Ou seja, a ciência sendo transformada em arte, né? Entram também outras questões, como a física também entra, né? A própria botânica, para poder pintar as plantas que existem ali na cena, a própria anatomia humana, né? Falam que Da Vinci, né, além de ter sido pintor e escultor, ele era uma série de outras coisas, né? Era matemático também, era filósofo, era poeta, era inventor, né? Era um monte de coisa. Falam também que ele foi um grande estudioso de medicina e que os estudos que ele fazia em relação à anatomia humana
acabou dando origem a fundamentos da medicina que se utilizam até hoje, né? Por que ele estudava medicina? Porque ele pegava, por exemplo, corpos de indigentes, ele dissecava esses corpos, né? Ele tentava ver como que eram formadas as camadas dos tecidos do corpo humano, né? A pele, o músculo, os nervos, as veias, os ossos, tudo, para que ele tivesse uma noção ampla na hora dele pintar o corpo humano, né? Então isso é fantástico, né? Quando você pensa numa obra de arte que antes disso, durante a Idade Média, era pintada sem nenhuma perspectiva, né? Eram quase que borrões pintados para poder representar puramente cenas bíblicas, né? As pessoas normalmente eram pintadas de lado, de perfil, né? Porque não se tinha a técnica de pintar de frente por conta aqui da profundidade da própria face humana, né? Do olho, aqui do nariz, do contorno da própria boca, né? As orelhas, o próprio cabelo, portanto, eram pintadas de forma planificada. Com esses avanços técnicos da arte renascentista, eles puderam pintar um quadro basicamente igual a um retrato, como se fosse uma câmera fotográfica tirando uma foto de alguém. Haja vista a própria Mona Lisa, né? Havia ali uma forte tendência a esses artistas a figurarem o corpo humano de forma nua. Por quê? Não existia, por exemplo, nenhum sentimento de vulgaridade nisso, não. O que existia era a contemplação da beleza humana, ela tinha que ser retratada de forma autêntica. Então, pintar um corpo nu não significava erotizar o corpo humano. Pelo contrário, significava exaltar a beleza do corpo humano, a perfeição do corpo humano. Certo? Mas, vamos lá. Existiam também cenas bíblicas, né, pintadas por esses artistas. Haja vista o próprio Michelangelo, né, o próprio Da Vinci, ele faz várias pinturas que retratam cenas bíblicas, assim como a Santa Ceia. E haja vista também o próprio Michelangelo, a Capela Sistina, que é uma capelinha que tem ao lado da Catedral de São Pedro, né, lá no Vaticano. Todo o teto foi pintado pelo Michelangelo, né, e não só o teto, como as paredes também, elas representam cenas bíblicas, né? Desde a criação do homem, que está ao centro ali, né? Uma grande pintura que está ao centro assim, do teto, em que Deus está tocando mão do homem, né? Dando vida a ele, até, por exemplo, a cena bíblica da Arca de Noé. Então tem vários momentos bíblicos pintados ali. Isso mostra que os artistas renascentistas, eles não abandonaram a religião. Eles apenas mudaram o ponto de vista deles na hora de enxergar e retratar a realidade humana, né? Tanto à luz da fé quanto à luz da razão. Mas o que prevalecia nessas obras de arte era a forma, né, deles racionalizarem a visão que eles tinham sobre a vida, né? Só no século XVIII, né, 1700 e pouco, é que surgiram algumas correntes filosóficas e científicas que acabaram meio que não é contradizendo, mas contrapondo, né, a visão religiosa do mundo, da vida e do universo, né, que foi na época do Iluminismo. Mas durante o período do Renascimento, as ordens bíblicas, elas continuaram regendo normalmente a vida das pessoas. O que mudou foi que a razão passou a ter um lugar especial, tanto no comportamento, né, das pessoas da época, quanto na forma de expressão artística, científica e tudo mais. Grandes cientistas nesse período, grandes descobertas científicas foram
feitas nesse período. O próprio Galileu Galilei, né, Giordano Bruno, né, com as observações que eles faziam sobre as estrelas, eles conseguiram identificar várias constelações, né, eles conseguiram fazer registros de vários eventos astronômicos, né, e conseguiram explicar muitas coisas por conta dessa visão racional sobre o mundo. Beleza? Bom, basicamente isso. Na próxima aula, a gente vai então entrar na camada literária do Renascimento, né, e estudar a obra classicista do Luiz Vaz de Camões. É isso, um grande abraço. Daqui a pouquinho eu mando uma atividade para vocês. Valeu!